Saíram os 2 primeiros episódios da série Percy Jackson e os Olimpianos, e eu posso te confirmar que essa adaptação é uma das melhores em relação à obra original e dá de lavada nos filmes que saíram para cinema. Desde o trailer dessa série já se deu a entender que seria uma série muito mais fiel aos livros, com o trailer sendo praticamente o prólogo do livro. Inevitavelmente isso está relacionado com a participação original do autor dos livros na produção da série, o que não aconteceu na adaptação para cinema. Entretanto, tem sim suas diferenças tanto nos personagens quanto na história que valem a pena ser comentadas. Fica aqui no vídeo que eu vou te contar tudo sobre esses 2 primeiros episódios da série, detalhadamente. O prólogo foi idêntico ao livro, simplesmente sensacional. Nele, o Percy Jackson conta seu histórico de expulsões, notas ruins e bullying nas escolas por acontecimentos inexplicáveis. Ele acredita ser dislexo e ter TDAH, déficit de atenção, o que vai ser trabalhado lá na frente da série. Bem no comecinho do episódio aparece uma cena no revertório em que tá o Percy e o Grover jogando mitomagia. É uma espécie de glossário de monstros míticos e aparece o Minotauro com uma cueca branca. O Percy então vai até um museu de arquitetura grega ou escultura grega com a escola, onde algumas cenas foram adicionadas, como por exemplo o flashback com a mãe do Percy no museu. A estátua que tá lá também não era do Perseu, era de uma personagem feminina que o Sr. Brunner que observava ela no livro. Agora Nancy Bobofit, aquela personagem ruiva, passa exatamente a mesma vibe do livro. Tanto ela quanto a Sra. Dot estão impecáveis, o visual está exatamente igual. Acidentalmente, depois de uma provocação da Nancy, o Percy usa os seus poderes para empurrar a Nancy para o chafariz com a própria água do chafariz, o que desperta a atenção da Sra. Dots, que na verdade não é a Sra. Dots, e sim um espírito do mal, por assim dizer, que se chama Fúria, que é basicamente um exército da vingança do Hades, que é o deus do submundo, por assim dizer. O Percy então mata a Benevolente com uma caneta que o Sr. Brunner entrega para ele, que na verdade não era uma caneta, e sim uma espada, fazendo assim a Benevolente ou Fúria se desvanecer em pó. Os personagens em Percy Jackson, quando morrem, eles não morrem de verdade, eles vão para o mundo inferior, que pelo que eu entendi, tem possibilidade de serem resgatados. Depois disso é como se quase ninguém soubesse de nada, o Percy ele é apenas acusado de empurrar a Nancy e fica por isso mesmo, ele fica confuso. Detalhe que o próprio Sr. Brunner, teórico professor de latim do Percy, nesse momento está perfeito. Ele é um mentor que se encaixa perfeitamente na descrição do livro, que claro, se você assistiu o episódio 1 e está assistindo esse vídeo, você sabe que ele é o Quiron, ou Quairon, tanto faz. Mas agora o Grover tá diferente, ele não parece ser aquele moleque chorão e meio covarde que o livro descreve. Além disso, pularam algumas cenas para desenrolar logo a saída do Percy de Ence. No livro, até o Percy ser expulso definitivamente de Ence, tem todos os diálogos com o Grover, com o Sr. Brunner, ele espia os dois conversando sobre o solstício de verão. Agora já na série, ele simplesmente, o Grover dedura ele e fica por isso mesmo. Isso que o Grover é o melhor amigo dele. Eu achei meio estranho isso aí e não curti tanto. Daí o Percy ele volta para casa depois da expulsão de Ence para encontrar a mãe dele. Mas primeiro ele encontra o padrasto, o Gabe cheiroso, ou Gliano, como tá no livro, que também tá bem diferente, mas essa diferença foi positiva na minha opinião. O Gabe no livro ele era muito mais intimidador, era um cara que dava a impressão que ele literalmente abusava da esposa. Já na série agora, como é uma série mais infantil, inclusive eu vou comentar sobre isso mais pra frente, ele é só mais um cara covarde ali, quase subordinado à esposa, que tenta ter um poder de exigência, mas não consegue, não tem. O Percy então vai até a sua mãe, que está na chuva no momento, talvez uma referência ao Poseidon, enfim, que decide ir ao chalé lá em Long Island para literalmente fugir desses monstros que estão perseguindo o Percy, mas ela não conta isso para ele ainda. A mãe do Percy também está diferente do livro. No livro, ela é descrita como alguém sorridente, que aceita tudo de mão dada, vive nas piores condições, mas continua sorrindo, já que ela tem uma postura mais acabada, só que de mais ativa e menos passiva. Talvez aí relacionada às tendências feministas da atualidade, né? Agora eu acho que a produção da série vacilou em não pegar a Shenton Van Santen para interpretar a mãe do Percy, que seria simplesmente a atriz perfeita. É aquela que faz a mãe do filho do Homelander em The Boys, ou se você assistiu a série do Flash, ela faz a Pat Spivot. Enfim, detalhe que a partir daqui o Percy já começa a ter os pesadelos dele com o Hades, o Senhor dos Mortos, que é meio que um enigma que vai se encaixando conforme a série vai se passando. Agora uma coisa que é bem diferente, que eu realmente não gostei, foi que a mãe do Percy, quando chega no chalé, já abre totalmente o jogo pro Percy. Fala, ó, você é um semideus, você é filho de um deus, você é um meio-sangue, você atrai monstros e tá. No livro, você vai digerindo essa ideia conforme ele convive com as pessoas
no acampamento de verão. A mãe dele morre sem contar pra ele essas coisas. Então, assim, claro que uma série tem que ser mais apressada, é um ritmo acelerado, mas no livro estava muito melhor. Ele vai conversando com a Annabeth e vai descobrindo sobre ele mesmo. Eu acho interessante, porque você acrescenta mais na jornada do herói. O Grover, então, ele chega no chalé e fala pra série que eles têm que se apressar logo, porque estão atrás do Percy, para ir no acampamento de verão, que é um lugar que separa humanos de não humanos, além de proteger os meio-sangue de monstros. E é nesse momento também que o Percy descobre que o Grover é um sátiro, ou seja, um bode da cintura para baixo, literalmente. No caminho, o Grover ele explica para o Percy sobre a névoa, que é basicamente um véu que separa o mundo humano do não humano, o que explica a cena da excursão de ninguém ter visto a senhorita Dots se transformar em um monstro e o Percy ter achado que ele estava louco alucinando. Indo para o acampamento de verão, o Minotauro começa a se aproximar deles. O Minotauro está exatamente com o mesmo visual dos livros, com a cueca branca, eu falei no começo do vídeo, e ficou bem ridículo aqui na série, mas ficou interessante, é legal eles terem feito isso. E o Minotauro, assim como no livro, ele seguia pelo olfato, o que depois de algumas reviravoltas leva a mãe do Percy a pegar o casaco dele para que ele e o Grover consigam ir até o acampamento de verão. E nisso ela morre e se desvanece em pó brilhante, meio amarelado, né, como o livro escreve, e na série também. Na série, o Percy luta com o Minotauro primeiro com a espada dele, a espada que vem da caneta, o que não acontece no livro. Mas o final da luta é bem semelhante, já que o Percy ele pega o chifre do Minotauro, que já estava danificado na série, crava nele e mata o Minotauro. O Minotauro se desvanece em pó de novo, que de novo, ele não morreu, ele só foi para o mundo inferior. Daí o Percy desmaia e acorda certo tempo depois no acampamento, onde ele não consegue enxergar muito bem, porque ele está acordando, mas ele vê a silhueta do Grover, da Annabeth e do Sr. Brunner, só que o Sr. Brunner agora já na forma de Chiron, né, de centauro. Em um primeiro vislumbre, o Percy ele acorda de novo, mas ainda meio abatido, e vê a Annabeth, a silhueta dela pelo menos, e a gente ouve aquela clássica frase do livro em que ele baba enquanto dorme. O Percy agora ele acorda definitivamente em um quarto com o Grover, que literalmente contou para o acampamento inteiro que o Percy matou o Minotauro. Mas o Percy não tá nem aí, ele vai logo atrás do pai dele, achando que o pai dele tava ali no acampamento. Aí, detalhe que é diferente do livro, que nessa cena ele bebe néctar para se recuperar, que ele tá batido, que é meio que um teste para ver se ele era meio sangue mesmo, porque um humano sucumbiria ao tomar o néctar. O Percy então vai até o Sr. D, que é o diretor do acampamento, e o Dionísio em pessoa. O Dionísio está exilado na Terra e proibido de consumir bebida alcoólica pelo pai dele, Zeus. Então ele finge ser o pai do Percy, numa cena bem engraçada, curtiu o alívio cômico, para que o Percy fosse buscar vinho para ele, para depois eles conversarem qualquer coisa. Mas essa história já é desmascarada pelo Sr. Brunner, ou Chiron, né, que é o instrutor do Hércules, enfim, que chega e fala que é mentira, e o Percy pouco se surpreende com a forma de centauro do Chiron. O Chiron então leva o Percy para conhecer o acampamento de verão e revela para o Percy que ele ainda é terminado, ou seja, eles não sabem de qual deus ele é filho, e também o tempo para saber disso ainda é terminado, pode ser um dia, uma semana ou nunca. E enquanto ele for indeterminado, ele fica no chalé número 11, que é o chalé dos filhos de Hermes, ou o chalé dos refugiados, dos indeterminados, literalmente. Cada chalé é dos filhos de um dos deuses do Olimpo. Agora, nesse momento da série, são 12 chalés no total, organizados em formato de U, igualzinho no livro. E lá no chalé número 11 ele conhece o Luke, que diferente da maioria dali, dá um certo apoio moral pra ele e tal. Só que vai ter uma surpresinha mais pra frente, que quem ouviu falar de Percy Jackson, ou já assistiu algum filme, já leu o livro, sabe. Mas eu não vou contar aqui, porque vai ter continuação na história, ainda nessa temporada, e vocês vão entender o que eu tô falando. Agora, uma mudança que eu não curti muito foi na Annabeth. Não é a etnia da personagem, e sim o fato deles não terem colocado ela mais. No livro é ela que apresenta todo o acampamento de verão pro Percy. Ela que vai contando a origem do Percy, claro, isso não precisava porque a mãe dele já falou pra ele. Mas ainda assim fez falta nessa primeira metade do episódio. E ela meio que aparece para falar poucas palavras ou para fazer uma ação crucial para desenvolver o episódio. E eu não curti muito não. E daí quem meio que assume esse lugar da Annabeth, não assumindo o lugar, mas tipo tendo prioridade de cenas pra série, é o Luke, que sim, tudo que tá na série tá no livro, mas cortaram muito mais cenas da Annabeth do que do Luke. Do Luke, até onde eu me lembro, cortaram só uma cena que ele e o Percy lutam, é tipo uma esgrima de espada, e o Percy ele manja ali, inclusive. Mas enfim, uma cena muito boa que podia estar na série. E daí a série corta pro Grover, que tá no meio de uma floresta, no meio de um ritual, ele conversa com uma mulher árvore que abre uma passagem,
Eu não entendi muito bem quem são os personagens, até porque eu não terminei de ler os livros de Percy Jackson, mas basicamente é para ele entrar nessa passagem e conversar com o Quirrell e o Sr. D, ou Dionísio. Detalhe que quando o Grover entra nesse lugar, o Dionísio e o Quirrell estão jogando Pinochle, ou Pinochle, eu não sei como pronuncia, que é um jogo que está no livro que eles não mencionam, mas é um detalhezinho muito interessante para quem é fã da obra. Daí nessa conversa fica meio que implícito que o Grover tem uma ideia de que o Hades raptou a mãe do Percy antes que ela fosse morta. O Hades ele é meio que o deus do mundo inferior, ou deus do... enfim, daquele lugar que eu não posso mencionar, senão meu vídeo vai ser tirado do ar. E é um dos três poderosos, que eu já vou explicar. Os três poderosos são basicamente Poseidon, Zeus e Hades. São os três irmãos mais fortes aí do Olimpo, que derrotaram o pai Cronos, só que, por eles lutarem entre si durante a Segunda Guerra Mundial, foi proibido que os três tivessem filhos, o que foi rompido aí, e a gente já vai ver. E daí a série volta pro Luke e pro Percy, e o Luke tá meio que explicando pro Percy como é que funcionam as coisas no acampamento de verão, e que a glória é uma das coisas mais importantes pro meio-sangue ser respeitado ali dentro. Daí tem uma cena bem clichê em que o Percy tá andando e chega a Clarice e empurra ele. A Clarice ela é filha do Ares, deus da guerra, tá situada lá no chalé 5 dos 12 chalés, e é uma cena bem assim, high school, sabe, de bully, valentão. A Clarice no caso seria a valentona. Inclusive no livro ela é gorda, aqui na adaptação é uma pessoa magra. Então o Percy ele decide começar a treinar para conseguir mais glória, para quem sabe chamar a atenção do pai que é Deus dele e ser determinado, mas ele é desajeitado em tudo, bem como no livro. Ele é desajeitado no arco e flecha, ele é desajeitado na oficina com os filhos do Hefesto, enfim. E daí na hora do almoço, o Luke ele conta pro Percy que queimar comida é meio que uma forma de você pedir literalmente uma súplica pros deuses, para eles te escutarem, que vai dar início a uma cena muito boa que vem depois. Então, para a prece funcionar, o Percy teria que queimar uma comida que tenha valor para ele. Então ele vai lá e pega os biscoitos azuis da mãe dele, que eu não comentei aqui, mas basicamente em uma história passada a mãe dele começou a fazer tudo azul para irritar o marido que falava que não tinha como fazer comida azul. E ela entrega esses biscoitos para ele antes de falecer na cabeça dele. Então ele vai lá e queima e conversa com a mãe dele e não com o pai. No caso, o contrário do que falaram para ele. Na volta, o Percy encontra a Clarice e mais duas pessoas do Chalé 5, filhos de Ares, que prepararam uma emboscada para ele contar que ele não matou o Minotauro, que ele não podia fazer porque é mentira. Então eles vão lá e tentam colocar a cabeça do Percy dentro da privada, o que dá errado. O Percy controla a água de novo e encharca eles com a água do mictório. Quando o Percy está saindo do banheiro, ele encontra a Annabeth, que estava lá espiando tudo, e vê o que ele fez e pede ajuda para ele, para participar de um jogo que se chama Captura da Bandeira. Esse foi o primeiro diálogo entre os dois, o que aconteceu no livro há muito tempo. No outro dia, o Luke e o Percy conversam e o Luke conta pro Percy como ele chegou no acampamento de verão. Então ele fala que ele, a Thalia e a Annabeth chegaram ali juntos, e essa Thalia ela é uma filha proibida de Zeus, que se sacrifica para que o Luke e a Annabeth consigam chegar no acampamento. Tem mais história, mas não foi contada na série. Com certeza vai estar no próximo episódio, então eu não vou falar para vocês aqui agora. Nisso começam os jogos da captura da bandeira. De um lado tem a equipe dos filhos de Hermes, Apolo e Atenas, e do outro o restante, inclusive Clarice, né, os filhos de Ares. Na batalha, a Annabeth, que ela é filha de Atena, ela meio que tem um plano secreto que ela não conta pro Percy, que por enquanto é considerado filho de Hermes, né? Ou tá pelo menos na casa de Hermes. Vale comentar também que a Annabeth, ela tem um boné que a Atena deu pra ela que deixa ela invisível. Então quando o Percy estava lá fazendo a súplica pra mãe dele, ela podia estar espiando, a gente nem fazia ideia. E no meio da batalha, o Chalé 5, né, a Clarice e os amiguinhos preparam uma armadilha pro Percy, o que estava bem previsível que ia acontecer, né? Só que o Percy vence de um jeito que fica meio forçado ali na série, mas é que na verdade os heróis, né, os filhos de deuses, tem meio que uma memória coletiva da linhagem deles. Se a linhagem deles é guerreira, eles sabem lutar. É mais ou menos isso. Só que no livro ele só vence o Chalé número 5 porque ele cai na água e recupera meio que a energia dele, a vitalidade. Que é mais um indicativo de quem que é o pai dele. Depois da luta do Percy, a equipe dele chega em cena com a bandeira hasteada, sinalizando que eles venceram o jogo. E a Annabeth, que observava tudo, tinha planejado tudo, estava observando a luta do Percy, empurra ele na água para comprovar a teoria dela que ele era filho de Poseidon. Então quando o Percy está na água, os ferimentos deles começam a se curar e aparece um tridente em holograma em cima da cabeça dele, determinando que ele realmente é filho de Poseidon, o deus dos mares. Entretanto, isso representa um grande perigo para a Terra como um todo. Por quê?
porque desde o solstício de inverno, quase 6 meses atrás da temporalidade, Zeus e Poseidon estão brigando porque o raio de Zeus foi roubado e Zeus acusa Poseidon de fazer isso. E como os deuses não podem tomar atitudes por si próprio, Poseidon podia muito facilmente ter mandado Pérse roubar o raio de Zeus no solstício de inverno. E agora que foi comprovado que ele tem um filho, lascou. Vale comentar que no livro, o Pérse ele só cai na água e é determinado filho de Poseidon depois que ele luta com o cão infernal, o que não tem na série. E luta entre aspas, né? Ele é atacado pelo cão infernal. O Pérse então ele é enviado pelo Quiron e pelo Senhor Deus, Dionísio, para uma missão no mundo inferior para recuperar o raio antes que se inicie uma guerra no Monte Olimpo, ou seja, tem mais ou menos uns 10 dias de prazo, até o solstício de verão, que inclusive é ou hoje, se você está assistindo esse vídeo dia 21, ou amanhã, se você está assistindo quarta-feira, dia 20. Agora, uma coisa que é muito crucial no livro, que eles tiraram daqui, eu espero muito que eles encaixem de um jeito diferente, porque não tem como colocar do mesmo jeito. Na série, é que o Pérse ele só descobre a missão dele quando ele vai conversar com um oráculo. E eles tiraram isso da série. Então tem uma linguagem toda enigmática do oráculo que o Pérse tem que decifrar para descobrir a missão dele no mundo inferior, o que na série não colocaram. Inclusive, no livro, aqui atrás, é o enigma, que você vai lendo o livro e você vai decifrando isso conforme passa a história. O que não tem na série, que é um ponto dos mais legais no livro disparado. Ah, e detalhe que eu só comentei bem rapidinho lá atrás, mas eu não expliquei. Você pode ter se perguntado por que mandar tantas crianças para missões tão perigosas, sendo que eles são literalmente crianças, apesar de serem filhos de deuses. É porque os deuses, por si só, eles têm muitas restrições de poder, por serem muito poderosos, mas eles podem tomar atitudes por meio de uma criança, de um herói, de um meio-sangue ou até de um humano, quem sabe. Eu evitei dar o máximo spoiler nesse vídeo, mas no final da série, se você pulou os créditos, você vai ver que tem um prequel, em que aparece a imagem de um elevador, que é o elevador do Empire State Building, que leva para o Monte Olimpo, aparece a Medusa, aparece o retorno da senhorita Dodds, que é a Fúria, ou Benevolente, e uma árvore que provavelmente é o pinheiro da Thalia, que a gente vai ver no próximo episódio. E aí, gostou do vídeo? Se sim, vou pedir sua inscrição, seu compartilhamento. Eu tô começando o canal agora. Não tem cenário, não tem a qualidade de áudio. Tem uma iluminação bem merreca aqui que bate no óculos e mal você consegue ver meu olho. Mas enfim, a tendência é tudo melhorar com o tempo. E a sua participação no processo é fundamental. Enfim, o vídeo foi esse. Espero ter atendido suas expectativas. E a gente se vê na próxima terça. Não esquece de ativar a notificação, hein?